Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação infantil. A vereadora Maria Celeste, do PT, tem trabalhado para buscar melhorias no serviço e no trabalho de creches comunitárias e escolas de educação infantil do município. Para falar sobre o assunto, nós recebemos também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre, Leci Matos, a coordenadora pedagógica da Escola Infantil Lar Esperança, Fátima Pires, e a coordenadora do Centro Social Terezinha Santos, Terezinha Dinamar dos Santos. Sejam bem-vindas, um orgulho aqui, primeira vez nós temos só mulheres no programa de hoje. Então, vereadora, qual a importância, por que a preocupação com a educação infantil? Olha, esse é um tema que nós temos procurado priorizar aqui na Câmara Municipal, não só a questão da educação infantil, mas também do atendimento chamado Sócio-Educativo e Meio Aberto, que é o SASE, né, que tem todo um atendimento extra classe também na cidade de Porto Alegre. São instituições conveniadas com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre que efetivamente atendem e fazem e contribuem com o gestor público no atendimento ao programa educacional, porque tanto creche quanto o extra classe, digamos assim, que seria o SASE, são educativos, fazem parte de todo um processo educacional necessário de programas de educação na cidade. Embora o SASE esteja ligado à assistência social, e essa tem sido uma política e uma discussão também no Brasil como um todo, né? E as creches conveniadas ligadas à educação infantil, né? E hoje também não se chamam mais creches, se chamam escolas, são escolas infantis, mesmo as conveniadas. Então, esta preocupação nós temos há muitos anos, a Câmara como um todo, mas especificamente nós temos apresentado projetos de lei que possam traduzir a nossa preocupação, né? O primeiro deles que foi apresentado foi exatamente no sentido de poder estender o horário, né, do atendimento da educação infantil no município para que as mães, aquelas que trabalham fora, que trabalham no horário da noite, como tem muitas trabalhadoras de bares, restaurantes, os próprios shoppings que fecham 10 horas da noite, né? Já é um horário bem avançado. É um horário avançado. Então nós criamos esse projeto com a possibilidade, não de que as crianças ficassem uma noite toda num atendimento, mas que pudesse ser um horário mais alongado, e, portanto, os pais, as mães estivessem mais seguras desse atendimento. Por que essa nossa preocupação? Além da preocupação com as mães, né, trabalhadoras, mas especialmente com as crianças. Nós já tivemos episódios na cidade de Porto Alegre onde houve incêndios à noite, inclusive com mortes de crianças pequenas que estavam sozinhas em casas, cuidadas por seus irmãos maiores. Que então, ainda não tem essa responsabilidade como um adulto teria. Não deve, não tem, não deve e não pode. Sim. Mas a vida real é outra, né? A vida real é essa que está posta, as mulheres ocupando a chefia da família. Hoje, 53% das mulheres no Brasil são chefes de família. Como dar conta de uma jornada de trabalho, como dar conta da possibilidade de cuidar dos filhos, de alimentá-los, enfim, estão sobrevivendo, né? Então, não é o adequado, não é o que queremos, e por isso precisamos de programas e políticas públicas que dê conta deste atendimento. E então, o outro projeto foi aprovado recentemente aqui pela Câmara Municipal. Isso. Esse primeiro projeto, então, do horário, da extensão do horário noturno, foi aprovado por unanimidade na Câmara, foi vetado pelo senhor prefeito, o prefeito municipal de Porto Alegre vetou o projeto, foi mantido aqui na casa esse veto, portanto, não se tornou lei na cidade de Porto Alegre, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar dialogando com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, continuar dialogando com o governo, para que se apresente uma alternativa nesse sentido, né? E o outro projeto que nós apresentamos aqui, que foi aprovado recentemente, né, é o projeto que trata da questão da taxa d'água para as entidades não governamentais da nossa cidade, especialmente aquelas do atendimento na educação infantil e do atendimento socioeducativo extra classe, né? Então, nós conseguimos, porque esse projeto já está aqui na casa desde 2009, e conseguimos aprová-lo agora porque o próprio governo
manifestou vontade, né, quando também enviou para esta casa um projeto de lei com esse teor. Então nós fizemos adequação no nosso projeto, porque a primeira ideia inicial do projeto da água era que sequer as entidades pagassem a famosa taxa d'água, né? Porque já são conveniadas com o município, já tem o repasse do recurso, então elas devolvem para o município pagando a água, né? Não tem coerência essa sistemática. Mas enfim, conseguimos avançar, né, com a questão da taxa, pelo menos neste momento. A gente tem aqui a Fátima e a Terezinha, que fazem parte de diretorias de escola que são conveniadas ao SASE e que serão beneficiadas por esse projeto de lei apresentado pela vereadora e aprovado recentemente. Qual é o impacto dessa redução, dessa taxa social na conta dessas creches, dessas escolas infantis, Fátima? Bom, a nossa instituição, particularmente, é uma instituição bem grande e que não atende só a educação infantil, temos o SASE, né, temos um abrigo na instituição. Então, é numa realidade hoje, né, que nós dependemos desse convênio, necessitamos de recursos, de captação de recursos, né, toda ajuda, toda é bem-vinda. Essas reduções, elas vêm realmente fortalecer aquilo que já esse vínculo com a prefeitura, né. Então, são muitos os gastos para se manter uma instituição, né? Se faz necessário usá-los, com certeza, né? Então, nós temos visto esse projeto como muito favorável a todas as instituições, né? Até porque muitas nem, às vezes, o convênio ainda possuem. A taxa social, essa ficaria em torno de R$16, R$17, né? Seria pelo fornecimento e pela coleta de esgoto. Quantas crianças vocês atendem na instituição? Olha, na infantil, que também, né, a gente tem a infantil, são 40 crianças. Então, eu acho assim que essa taxa vai fazer a diferença para nós também, né. Então, nós só temos que agradecer ter pessoas como a vereadora, que continue conosco, né, porque nos dando essa força, ela que conhece a realidade das comunidades. Eu queria voltar a falar sobre o veto, né, das creches do outro projeto. Esse projeto, assim, é muito importante. Nós que estamos ali na comunidade e sabemos as dificuldades, tem mães que não conseguem trabalhar. Porque como 6 horas, a creche 6 horas é o máximo que nós podemos estender. Então ia fazer a diferença para essas crianças. E além disto, o que acontece? Muitas mães saem trabalhar e deixam essas crianças com o vizinho, muitas vezes com o familiar, muitas vezes com as pessoas que não têm condições. A gente sabe que existe droga, a droga, isso aí a gente sabe que existe, né? Bastante nas vilas. Então, geralmente, aquele familiar ou aquele vizinho. Então, não se sabe o que vai acontecer com essas crianças. A gente já tem experiências. Tem mães que já estão deixando de trabalhar. Então, eu acho assim que tem que voltar, sim, vereador, esse projeto. E vamos tentar conseguir, porque é muito importante para a nossa comunidade. Leci, tu que representas o Conselho Municipal, como é que o Executivo, que inclusive vetou esse projeto, vê a proposta da vereadora? Bom, o Executivo é lógico que ele é contra que a partir do momento que eles vetarem, eles não deram a devida importância para esse projeto, para este atendimento da criança e do adolescente do nosso Porto Alegre, que hoje, comparando que nós temos mais de 200 escolas infantis, mais de 100 espaço de SASE, que hoje é Serviço de Convivência, que está mudando os nomes, mas as crianças são as mesmas, né, gente? Eu acho que é fundamental a cidade, as entidades, né, e até a Câmara de Vereadores, nós poder sensibilizar o Executivo Municipal para que venha discutir, botar na pauta do dia esse atendimento noturno, né, da educação infantil e também do SASE, porque o SASE é a partir de 6 anos de idade. Essas crianças saem do SASE, porque eles ficam em volta na comunidade, nas ruas, quando tem um campinho de futebol, ainda tem o campinho de futebol, mas isso já é um levantamento de dados que a gente tem, que as crianças dizem que gostariam de ter um espaço de esporte ou de recreação ou de música noturno. Noturno é entre as 18 às 20 horas, que é o horário que eles ficam mais ociosos, que é onde os pais, as mães saem do trabalho. Eu acredito, a gente costuma muito dizer pais, mas e as mães que são chefes de família, vão chegar lá pelas 9, 10 horas e eles ficam lá
desassistido. E também já é uma discussão que nós, no Conselho Municipal, já começamos a discutir dessa necessidade, mas nós precisamos sensibilizá-la. Então, é uma das coisas que já tem alguns pontos em Porto Alegre que são particulares, que já tem esse atendimento noturno. Podemos dizer que não precisa necessariamente ser 24 horas, mas que vá até as 22 horas, que dê oportunidade para as mães trabalharem, os familiares trabalharem ou estudarem, né, que a gente luta tanto. E para mudar este país, mudar a concepção, as pessoas precisam buscar qualificação até para ter a garantia no emprego, né, porque ninguém pode ficar parado no tempo. E a questão das taxas, né, eu acho que a taxa social da água é uma das coisas, né, que na negociação do Fórum e do Conselho junto ao Executivo, nós vínhamos levantando e não sabíamos que já tinha um projeto aprovado e que não estava sendo levado em consideração. E que bom que a Maria Celeste, a vereadora Maria Celeste, e os representantes aqui desta casa e o Executivo buscar uma boa negociação, porque o repasse ele é muito pouco. Ele não dá conta, muitas vezes, a gente pagar até o salário que os organismos, os sindicatos dizem que a gente tinha que pagar. Ou tu paga os funcionários, ou paga-se as contas, né? Ou alimenta bem essa criança. Então, isso já é algumas coisas que saem do orçamento, olha, porque muitas ficam inadimplentes mesmo, porque não vai tirar da alimentação da criança ou do pagamento do funcionário para pagar uma taxa, que entendemos que é um dever até do município, se tu tem um decreto de utilidade pública para atendê-la, então tu tem que ter colaboração, e mesmo que sendo uma parceria, para atender melhor essa criança. Porque é um serviço muito porque importante. é um serviço fundamental, porque sem a água é vida e não tem como fazer nada. Sem a água e a iluminação, não tem como se trabalhar. Eu acho que estamos de parabéns, somos gratos a essa lei, que vamos poder economizar um valor significativo para a gente poder investir, digamos assim, no nosso planejamento, seja para alimentação ou seja para profissionais. E ainda temos, vereadora, que tentar buscar a questão da taxa. Tem muitas entidades que ainda pagam taxa de lixo, pagam IPTU, né? E junto ao Estado, acho que com a Assembleia Legislativa, é buscar a isenção da taxa de luz, de iluminação pública. Que é, se nós estamos prestando um órgão estadual, um trabalho de relevância para o público, acho que nós temos que ter esses incentivos, né? Porque ele é pesado para nós, além dos encargos sociais que volta 42% para os cofres públicos, né? E para o benefício dos profissionais, mais essas taxas, vai colaborar muito se a gente ir conseguindo trabalhar e ter essa sensibilidade do poder público e da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa para a gente exercer o papel público mesmo de atender e garantir o direito dessa criança e desse adolescente. Que a educação é uma das premissas básicas para o crescimento de um país. É o principal, né? Acho que se a gente tem que investir na educação, né? E essas crianças, que é o extra-escola, que é o SAS, Serviço de Convivência, também. Hoje é o maior déficit da cidade, o Conselho está priorizando, porque principalmente essa criança que está no desenvolvimento, está lá na comunidade sem os seus direitos garantidos, a gente tem que garantir, porque a gente tem que evitar, combater o máximo que as crianças não estejam no trabalho infantil, outras questões mais graves, que é na questão do abuso, violência, exploração sexual, que ocorre muito, por isso da importância desse atendimento noturno, seja lúdico, seja cultural, para que essas crianças não fiquem trancadas dentro de casa, muitas vezes recebendo pessoas que nem se devem receber, mas que são crianças, elas são ingênuas, são infantil, os pais estão trabalhando, né, ficam lá com seus irmãos e ocorre muito esse tipo de violência. Então, para isso, ele é importante partir por essa lógica, que é a garantia de direito, né, que criança não é custo, não é gasto, ele é um investimento, né? Temos que olhar para essa lógica. Inclusive, agora a senhora falava do perigo, do abuso, da exploração sexual. A vereadora Maria Celeste, como presidente da SEDECOM, faz a jornada municipal contra o abuso e a exploração sexual, passando por escolas e outras entidades do município, justamente para combater isso, porque os índices são muito altos. É verdade.
Eu queria antes assim fazer uma referência a todo o trabalho do Conselho Municipal e do Fórum de Entidades na cidade, porque essa discussão, por exemplo, sobre as taxas, né, e as contas que são pagas pelas entidades é uma discussão e uma reivindicação antiga, né? E como eu já fui conselheira do Conselho Municipal e fui conselheira tutelar, né, quando a gente apresentou o projeto, a gente estava pensando justamente, né, Leci, fazendo reconhecimento ao trabalho do Fórum, ao trabalho do Conselho, que é uma reivindicação histórica nessa questão. Por quê? Porque, bom, o governo passa o convênio para as entidades e, ao mesmo tempo, cobra as taxas da entidade, quer dizer, o dinheiro vai e volta. Né? Não dá para entender essa lógica. Então é uma reivindicação antiga de outras questões, como também agora a Leci bem lembrou da luz, né? Nesta semana também, né, nesses últimos dias, nós aprovamos um projeto da questão da isenção da taxa do lixo aqui nesta casa, de autoria do vereador Comaceto, é importante fazer essa referência, né? E espero que o governo não vete, né, novamente. Então a gente tem muita preocupação e como a gente tem a questão de que não é uma isenção, tu não está dando uma isenção, tu não está dando uma isenção de um tributo para uma entidade particular, tu está dizendo que a entidade que presta serviço na creche conveniada, na educação infantil e no socioeducativo ou no atendimento do SASE, né, ela terá o direito a esta isenção, a este benefício, como um reconhecimento de que é um investimento, aquilo que a Alessi falava. Porque seria obrigação do município. O gestor público, pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é que tem que ter os programas, os projetos na cidade de Porto Alegre e dar conta do atendimento. Por não dar conta, por ter o cobertor curto, o que faz? Faz convênios com entidades sérias, e as nossas entidades, na sua grande maioria, são entidades seríssimas, né? Não são ligadas a nenhum jogador de futebol, não tem nenhuma relação com institutos aí que a gente tem ouvido falar, que se criou até uma CPI nesta casa, né? Falcatrua, não, são entidades que participam do Fórum de Entidades, têm anos de trabalho, estão lá na ponta, lá na comunidade e que não têm benefício nenhum. Pelo contrário, prestam o serviço à cidade de Porto Alegre. Então o gestor, o prefeito, as secretarias têm obrigação de contribuir com esse atendimento, ou seja, de fazer o investimento. Então nós não estamos dando esmola, não é uma isenção, não é um benefício, é de fato uma obrigação, porque o gestor deveria ofertar o serviço e não oferta, não tem essa possibilidade, né? E o que faz então? Tem a questão dos convênios. Então é por isso que nós insistimos, aprovamos aqui na casa, temos a compreensão disso. E, lamentavelmente, né, às vezes o prefeito não tem essa compreensão porque vem com veto. Esperamos, como nós conseguimos fazer um bom acordo com o Executivo na questão da água, esperamos que o mesmo agora, né, Leci, Fátima, Terezinha que estão aqui, levem para as entidades. Esperamos que o prefeito, né, mantenha a decisão da casa para que também não haja o pagamento dessa taxa de lixo, né? Que com certeza vai contribuir para o trabalho e para o atendimento dessas entidades. Posso pegar um gancho? Claro, por favor, Terezinha. Sobre os convênios. Na realidade, nós somos uma instituição, 12 pessoas, que trabalhamos gratuitamente para o governo, né? Porque nós fizemos esse atendimento. Então, eu acho, concordo sim, vereador, eu acho que teriam que nos dar melhor recursos para nós atender melhor as crianças. Porque os convênios, está bem difícil. Ontem, por exemplo, fiz o pagamento da folha de funcionário dos meus funcionários. 7 funcionários. 8.208. O convênio, 8.178. Não sobra mais nada. E o resto do mês? Nas comunitárias ainda tem os pais que têm condições de ajudar, que é uma coisa que não deveria existir, os pais não deveriam colaborar, mas têm que colaborar, porque senão não tem como abrir as portas para receber essas crianças. O que acontece? Vou falar na minha realidade. Eu tenho um número muito grande de crianças que não têm condições. Ao contrário, na sexta-feira tem que arrumar um básico para levar. Para passar o final de semana. Então, assim, é bastante difícil. É muito difícil. No meu caso, já estou na terceira gestão
não abandonei o barco porque não chamamos, não. Quem sabe a realidade não vai. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Eu adoro esse trabalho, né? Sou pedagoga, sou psicopedagoga, mas infelizmente tu vai desanimando. Chega o fim do mês, paga os funcionários e o resto. Como é que fica? E como Né? é que vocês normalmente fazem? Então, assim, a gente está sempre no vermelho. Né? Sempre está pagando uma luz atrasada, uma água atrasada. É sempre no vermelho mesmo que a gente fica. Então, assim, ó, é cada dia uma luta. Né? Mas a gente olha aquelas carinhas lindas, de manhã a gente não tem coragem, né? Continua na luta. Essa é a educação infantil. No caso, se tiver 6 funcionários, a folha de pagamento cobre. Mas no meu caso eu tenho 7. Por que eu tenho 7? Quando eu, no caso, contratei mais um funcionário, eu sabia que ia estourar a folha. Mas eu estou ali, ó, vendo a realidade da comunidade. Eu tenho que ver a maior demanda. E a maior demanda é o berçário. As creches comunitárias estão tirando o berçário. Lá na Zona Sul, sou a única que tem. Por quê? Porque tem que ter 2 funcionárias a partir de 6 bebês. Sim. Né? Para poder atender Para poder. eles. Mas tu vê na porta da escola aquelas mães querendo, te pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu não tenho hoje nem leite para dar para meu filho. Tu termina abrindo e iniciando novamente esse trabalho. Porque é um ciclo, né? É As um mães ciclo. precisam deixar as crianças para Isso. poder trabalhar. É. Então eu coloquei mais uma funcionária sabendo que ia dar esse problema sério. Né? Mas e a necessidade? O SASE, dia 6 de maio, completou 2 anos que eu abri as portas para esse Centro Social Terezinha Santos. Né? Eu abri, por quê? Eu vi a necessidade dessas crianças na rua. As crianças saíam da educação infantil, iam para a escola e retornavam no horário inverso na rua. Então, o que eu fiz? Aluguei uma casa e lá está o SASE. Que funciona no turno inverso. No turno inverso. Porque a escola, a instituição infantil é pequena, né? Nós é numa área verde, de 40 crianças, não tem como. E 2 anos eu corri atrás do convênio do SASE. Eu tive um AVC correndo atrás do convênio do SASE, né? Para conseguir ajuda. Não fechei o SASE, porque eu digo que Deus é bom e maravilhoso, colocou pessoas do bem que me auxiliaram, apoiador, né? Inclusive a vereadora Celeste é uma que me apoiou, não fechei porque ela me apoiou, estava assim, realmente não tinha condições. E cheguei a dizer para o presidente, digo, presidente, o senhor está abrindo tantas casas para acolher criança, vai deixar fechar a minha? Né? Então, assim, graças a Deus, assinei já o convênio, ainda não recebi, porque a burocracia é muito grande, e a gente tem M coisas atrasadas que estamos botando em dia, né? Mas, então, assim, é uma luta. O que muito precisa para a entidade se filiar ao SASE? Olha, normalmente é um conveniamento, mas tem todo um processo de conveniamento, né? Sendo que tu aí passa por toda uma votação de orçamento participativo. Então não é algo assim que tu consiga da noite para o dia. É um processo que leva muitas vezes anos para uma instituição conseguir esse filiamento. E sendo que o repasse para um SASE é muito diferente, é bem diferenciado. É bem diferente. É menos, é 6.600. Então, ou seja, o recurso... Para 40 metros. Para 40 crianças. Eu tenho 43, eu tenho 43 e tenho mais 58 que estão todo dia batendo lá, né? Porque tu atende extra isso ainda, Eu extra. né? Tu tem aquele número X, mas tu vai atender sempre mais, né? Então a gente vai ver a demanda, se tu for olhar nas comunidades, nas realidades, a gente tem muito mais criança, 3 vezes mais fora, com certeza, por essa falta de auxílio, de amparo, né? Que tu não tem. É muito difícil. Até puxando um pouquinho referente ali novamente, né, as creches noturnas, hoje a gente vai ver que a realidade de demanda, até de propostas de emprego para as mães, elas têm vindo após esse horário. Muitas trabalham após as 20 horas, às 19 horas, né, vão até as 22 horas, né, sendo que eu costumo a comentar muito lá com os colegas e até com as famílias, se nós abríssemos de segunda a segunda, sábado e domingo nós teríamos demanda. Até porque o comércio hoje em dia, ele trabalha direto. Direto. Né? Logo, logo nós voltamos e continuaremos a falar sobre a questão das creches noturnas e também as dificuldades dessas escolas comunitárias filiadas ao SASE, filiadas à SMED.
Então fique com a gente que logo logo o Porto Alegre em Debate volta falando sobre educação infantil. Se você tem uma proposta de lei, saiba que pode participar do processo legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os projetos de iniciativa popular devem ser encaminhados por entidades da sociedade civil, subscrita por 5% dos eleitores do município. Quando se tratar de interesse específico de bairro ou distrito, o projeto deve ter a assinatura de 5% dos eleitores residentes naquele local. Mais informações com a Diretoria Legislativa da Câmara pelo telefone 3220-4192. Câmara Municipal de Porto Alegre. Crianças e adolescentes portadores de deficiência têm direito a atendimento especializado. Fique ligado, isso é lei. O poder público deve fornecer medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de forma gratuita. Em caso de internação de criança ou adolescente, o hospital deve proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre desafios da educação infantil no município de Porto Alegre. A vereadora Maria Celeste propôs o projeto de lei que cria o atendimento noturno nas escolas de educação infantil. E isso foi baseado em modelos de outras cidades, vereadora? Sim, outras cidades já têm essa possibilidade do atendimento, né, aqui no Brasil mesmo. As creches particulares já abrem também essa possibilidade, né. O que nós queríamos era ofertar para a rede pública da cidade de Porto Alegre, conveniadas, essa possibilidade também. Eu queria agregar mais um elemento. A Fátima falava, né, da dificuldade que as mães trabalham e que hoje o horário de trabalho é bem diferenciado, é de domingo a domingo. Infelizmente, nós perdemos aqui em Porto Alegre a possibilidade de fechar o comércio aos domingos, né, uma lei que foi aprovada nesta casa e que aí já culturalmente na cidade todos, né, os porto-alegrenses já se acostumaram e fazem inclusive as suas compras aos domingos. E aí, portanto, nós temos trabalhadores e trabalhadoras, né, que não têm folga no domingo e que precisam trabalhar no domingo. Então, esse elemento também é importante ser colocado. E o segundo deles também é o seguinte: mesmo que a mãe solte às 6 da tarde no centro da cidade para chegar lá na Zona Norte ou lá na Zona Sul, né, leva no mínimo 1h30 de ônibus. Com horário né? de pico ainda, horário o trânsito. de pico, engarrafamento, tu não consegue chegar. Então, muitas vezes as mães dependem de uma outra pessoa da família para pegar a criança, né, para deixar. Quando não tem, vai com um maninho mais velho para casa. Então, todos esses elementos que poderiam estar sendo facilitadores na questão de um projeto tão simples como este, nós efetivamente não teremos na cidade porque o projeto foi vetado. Qual foi a justificativa para o veto deste projeto? Olha, a justificativa no veto é uma questão jurídica, que teria vício de iniciativa, né, que deveria vir do governo. Então, a nossa proposta é discutir novamente com o governo, com a secretária, e para nós foi uma surpresa, porque a secretária de Educação deu anuência na votação, conversou com os vereadores, disse que era favorável ao projeto, até porque o Conselho também já tinha se posicionado, né, o Conselho Municipal e o Fórum de Entidades também com uma posição favorável sobre esta ideia de, não que a criança vai ficar a noite toda, que eu também entendo e compreendo a preocupação que se deve ter com a questão do afastamento completo do pai, da mãe, do afastamento completo da presença da mãe e do que significa romper um vínculo materno ou vínculo familiar. Mas não é disso que nós estamos falando, nós estamos pedindo, né, que pelo menos haja a possibilidade do alongamento, né, deste horário para que as crianças possam ficar cuidadas até o momento que seus pais, sua mãe especialmente, retornem para casa e possam levá-lo. Então, essas questões todas nós precisamos tratar novamente com o governo, né, com o Conselho Municipal
junto, talvez a gente amplie propõe um debate, conselho, fórum de entidades, secretaria do município, a própria Fundação de Assistência que trata a questão do SASI, né? Para que a gente encontre uma alternativa efetiva disso e que não seja prejudicada as crianças por uma questão de vício de iniciativa, né? Espero que o governo se sensibilize e possa mandar o projeto para cá ou encontrarmos alguma forma de que isso se efetive no município, né? E que atividades, como é que as escolas lidariam com essas crianças que ficariam para além do horário? Olha, a educação infantil, ela tem todo um processo de atendimento às crianças, não só na questão da alimentação, e por isso a taxa da água, né, sendo mais barata ou tendo a tarifa social, facilitem muito, porque tem toda uma preocupação com o pedagógico, com o atendimento dessa criança, com a parte lúdica dessa criança, com o que precisa ser trabalhado para a condição que ela está em desenvolvimento. Nós sabemos que de 0 a 6 anos tem a formação cerebral da criança e estas são marcas que vão ser levadas para o resto da vida. Então também as entidades, as creches conveniadas, elas têm essa preocupação, tanto que o próprio convênio com a SMED prevê assessoria técnica, né? Hoje a legislação federal também diz que todo profissional que está no atendimento com criança e adolescente nas creches comunitárias, antigas creches, hoje educação infantil, tem que estar habilitado para, né? Então, portanto, tem que ter formação, tem que estar cursando uma universidade, que isso é um outro grande desafio também para as entidades, a formação dos seus profissionais, encaminhar todas as pessoas para uma universidade na área da educação e, portanto, para isso precisa pagar melhor também os profissionais. Claro. Então, essas questões todas que estão sendo colocadas pela legislação, elas vêm para que se possa dar um atendimento de qualidade às crianças, mas vem também para que as entidades possam estar também atendendo adequadamente o seu profissional. E aí tem todo o regramento com as leis trabalhistas, enfim, todas essas questões que tem que estar contido no recurso e no convênio. Essa também é a nossa grande preocupação e a grande briga. Se o convênio só dá para pagar os funcionários do SASI, que ainda não tem uma exigência de escolaridade, né, no SASI, mas na educação infantil tem, né, já tem. O convênio só dá para isso. Como é que fica o resto? Sim. Como é que fica a alimentação? Como é que fica o material pedagógico? Porque mesmo no SASI, as crianças que estão ali, não é só para fazer um reforço escolar. Elas têm que estar em contato com outras experiências que vão dar possibilidade de crescimento de cidadania para essas crianças. Então tem que ter atividade cultural, tem que ter esporte, né? Tem que ter todo o aparato pedagógico para isso. Então estas questões, elas precisam ser vistas e precisam estar incluídas dentro do convênio que é repassado. Então, por isso que eu reforço aquilo que a Leci disse bem no início, né? Não é um gasto, é um investimento. Porque nós estamos ali trabalhando a prevenção, nós estamos gerando futuro cidadão, né? Mas para ser futuro tem que ter o presente é a criança, é agora, a necessidade é agora. O atendimento que se precisa é agora. Portanto, a gente precisa ainda trabalhar muito, viu? E acho que os nossos gestores públicos, nosso gestor público na cidade de Porto Alegre, ainda falta muito a colaborar, especialmente no investimento público. Qual a opinião do Conselho para essa demanda das creches noturnas? Olha, assim, o Conselho está discutindo e essas necessidades têm aparecido nas conferências, têm aparecido nas nossas plenárias e no dia a dia, a prática, a gente vê que é uma necessidade. Ainda dentro deste mês, a gente discutiu principalmente a questão do SASI e dessa proposta da educação infantil a prolongar durante a noite. Agora, concordando, né, que quando se trabalha e implementa um serviço, ele tem que discutir a questão do orçamento público, né? E o orçamento há de ter que ser investido, é lógico que às vezes não é compreendido. Mas as educadoras trabalham lá 12 horas por dia, vão ter que trabalhar mais. Não, a gente tem que pensar que tem que ter outra equipe para atender no mesmo espaço, que já não vai precisar outro prédio, enfim, outro equipamento. Usar aquele equipamento só vai se investir nos profissionais e na alimentação e para dar continuidade esse trabalho. Eu acho que ele é fundamental, porque vem apresentando no dia a dia, né, este tipo de trabalho. E a questão dos SASs também,
é isso. Hoje se multiplica, teve uma pesquisa encomendada pelo Conselho e o Fórum, que foi feito pela FIG, que ainda indica que o SASE e a educação infantil estão com muito déficit ainda de qualificação, de investimento. Precisaria o dobro, né? Porque podemos dizer que a rede, ela existe, só que ela não está completa, porque o recurso, a educação infantil, não atinge R$200 para o custo de uma criança. E que esses R$200, se a gente for dividir, é para a educação, para as educadoras, é para alimentação, é para a taxa de luz, é para a taxa d'água, é para a taxa de tudo. É o né? pedagógico, E o material pedagógico, que a gente tem que investir no mínimo de 5% a 10% ao mês, e que é merecido. A qualificação dos espaços, que tem que estar lá, porque às vezes vem uma série de exigências que a entidade tenha que cumprir, ou às vezes até achando que estão terceirizando o serviço. E não é essa a política e não é essa a proposta. É uma parceria da sociedade civil com o poder público para melhor atender e atender melhor, porque nada mais aqueles que atendem na sua comunidade conhecem a sua clientela, vai respeitar na sua integridade, né, e vai fazer o possível, né? Mas é muito pouco, né? E principalmente que quando se aplica, né, na formação dos nossos educadores, que todos hoje, qualquer espaço de educação infantil tem a pedagoga, tem exigência de uma pessoa da área da saúde, que muitas pagam com o dinheiro lá, cobrando uma mensalidade dos pais, que é um absurdo, mas as entidades todas fazem e a gente tem que fazer porque senão não dá Porque é a única forma de manter. Mas a gente sabe que muitas cobram, mas não recebem, porque, olha, Os lá, pais tem também essa não têm sensibilidade, os pais não condições, podem pagar e fica com esse déficit. Né? Então, tem que pagar nutricionista, tem que pagar o pedagogo, às vezes pagar um oficineiro de música para melhor atender, e o SASE, principalmente, gente, se não tiver a área cultural, a área de esporte, é um SASE fracassado. Não é o SASE, não é para ir lá só pegar um alimento ou ter um reforço, ter reforço escolar. Até o contrário, o projeto não é para dar reforço escolar, porque na escola já fica a manhã toda ou a tarde toda, né? Então tem que dar aquela atividade lúdica que eles gostam, que eles se sentem felizes, que trabalham com o corpo, né, e desenvolver outras habilidades, não ficar na sala de aula, né? E só dá certo e evolui o SASE, e isso tem custos. Qualquer oficineiro, qualquer pessoa que vai fazer o levantamento, ele é caro, é um recurso caro, né? Mas, como é investimento, acho que temos que tentar buscar, cobrar do poder público, buscar as melhoras, buscar mais parcerias e fazê-lo. Sobre a escola noturna, vocês percebem a demanda nas comunidades? Com certeza. E no caso da escola noturna, o investimento maior o governo não teria que fazer, porque nós temos a estrutura. Espaço. Nós temos o espaço, né? E mesmo assim, com os educadores, eu vejo como é noturno, tem o diferencial do dia que a criança fica 8 horas em atividade. À noite já não, né? Eu acho assim que não seria um grande investimento financeiro, mas seria um grande investimento na criança. Que nós lembramos que amanhã ou depois o nosso gestor vai ser esta criança. Né? Então eu acho que é de grande importância, sim. É até uma questão de segurança, né, Fátima? Com certeza. Até porque hoje, como já foi comentado no início do programa, as nossas instituições, as nossas escolas conveniadas, elas atendem até determinado horário. Mas, como a vereadora já havia comentado, essa mãe não consegue chegar no horário. Nós não conseguimos atender só aquele momento, mas a gente precisa, porque nós esbarramos em outras situações, que é esse profissional que trabalha aí em mais ou menos 8h30 por dia, né? Passam das 40 horas semanais, né? Porque é dentro daquilo que nós conseguimos atender, né? Que aí entra toda uma outra discussão da redução dessa carga horária desse profissional, né? Para melhor, sim, a gente qualificar, né? Porque como nós temos um convênio, né? Mas não possuímos a mesma estrutura do município. Se nós formos verificar uma escola, uma municipal, por exemplo, a estrutura é outra bem diferente, né? Mas nós temos os mesmos critérios de cobranças, digamos, de prestações de contas e de qualificação desse profissional dessa estrutura igual, até mais, muitas vezes. Só que com menos apoio. Só que com menos apoio. Então isso, eu acredito, com menos recurso, muito menos, até porque há um diferencial, por exemplo, na folha de pagamento desse profissional.
Então, se a gente pudesse equilibrar e fazer o paralelo, é muito diferente. É muito diferente e tu procura trazer o melhor na instituição, desde os cuidados básicos, como o pedagógico mesmo. Eu não sei, colega, se no caso, assim, tu tem essas dificuldades. Eu já estou com dificuldade no caso de, quando no caso tem um profissional, porque o que acontece? Estão exigindo qualificação, que isso é muito importante. Por exemplo, uma pedagoga ganhando R$900, não fica. As gurias, a minha é excelente, mas já está indo embora. Sim, até pelo mercado das escolas particulares. Porque os educadores teriam que trabalhar 4 horas, 6 horas também. Né? Trabalham 8 horas, ficam 9 horas praticamente dentro da instituição. Então, assim, a gente está com a dificuldade muito grande dessa demanda também do profissional. Por isso o apoio, então, a essas conveniadas, né, vereadora? Com certeza, é uma grande luta na cidade, né? Aliás, o movimento social da nossa cidade, e nós só tivemos os convênios com as creches comunitárias porque os líderes comunitários, né, a Alessi era daquela época, né, que começou lá na região da Alessi, na Cruzeiro, fizeram um levante no município de Porto Alegre e disseram, nós precisamos de atendimento para as crianças de 0 a 6 no município. Né? E tinha uma grande dificuldade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fez 21 anos, fará 22 agora, bem no início, era o governo inclusive da Frente Popular. 93, né, Alessi? Foi isso, né? 93, 94. Quando se percebeu que não havia instituição na cidade que desse conta do atendimento. E principalmente nas comunidades. Então, os líderes comunitários, os presidentes de associação, vieram para frente da prefeitura e disseram, prefeito, nós queremos uma alternativa. Nós precisamos, não dá para deixar as nossas crianças abandonadas na rua. E foi aí que surgiu o convênio das creches comunitárias. E parece que foi um dos primeiros no Brasil que serviu de referência pela luta pela participação da população. Mas ainda tem muito que avançar. Mas com certeza, nós ainda muito, porque a demanda é cada vez maior. Se você pegar a lista de espera das crianças no Conselho Tutelar da Educação Infantil, que é histórico na cidade, que já deveria ter resolvido, que tem, inclusive, encaminhamentos, recursos, processos no Ministério Público sobre isto, é enorme. Cada região, eu lembro, em 98, nós tínhamos um problema na cidade de Porto Alegre, eu participava da Comissão de Educação, junto com o promotor Dr. Miguel Velasquez, nós já tínhamos uma lista de espera de 2.000 crianças. 98! Hoje a população aumentou em muito, em muito. Eu não tenho cálculo agora, porque o Conselho não nos divulgou esse dado ainda. Mas, com certeza, nós temos muitas mães desesperadas atrás de creche para os filhos. Mais ainda, né, esse atendimento, esse serviço que está mudando, que é o SASE, que é super importante, porque agora a idade também reduziu. Né? As crianças ficam de 0 a 6 na educação infantil, né? E de 6 aos 14 ou aos 15 anos no SASE. No SASE, no atendimento. É a idade que as crianças estão no período da descoberta, no período de querer se sentir mais livre, de querer estar mais solta pela sua comunidade. E o que a gente vê na comunidade? A gente percebe, não tem praça, não tem campo de futebol, não tem equipamento, não tem pista de skate, não tem. Não tem. O que sobra para os nossos adolescentes, pré-adolescentes? O que sobra para eles? Né? O espaço da rua. O espaço da rua. E se não fosse pessoas como a Alessi, como a Terezinha, como a Fátima e como tantos outros líderes comunitários da nossa cidade, seria um caos. Porque eles assumem uma missão que eu volto a dizer, que é uma missão do governo, uma responsabilidade do governo. E não estou falando desse governo, estou falando do governo enquanto gestor público. Né? Então, nós temos ainda muito a avançar, muito a avançar. Se nós não conseguirmos trabalhar com essa pré-adolescência, com a cultura, com o esporte, com o lazer, com música, com questões lúdicas, nós vamos estar enxugando o gelo lá, porque daí nós temos que estar investindo em programas de combate ao crack, em combate à drogadição, porque nós estamos perdendo a gurizada para o tráfico. Tem que ir na base. Tem que ir na base, tem que ir na prevenção. E este é o caminho.
Não tem. Nós já vamos chegando ao fim de mais um Porto Alegre em Debate, mas antes de encerrar o programa, gostaria de conceder a vocês um minutinho de considerações finais. Por favor, Terezinha. Eu vou deixar um recado para o senhor prefeito. Senhor prefeito, necessitamos das nossas creches noturnas. Certo. Por favor, Fátima. Bom, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de a gente poder estar aqui fazendo essa conversação que é muito importante, bastante pertinente, a vereadora, né, que tem batalhado aí pelas instituições, e esperamos, né, que logo, logo nós possamos ver essas mudanças, né, que vêm para ajudar toda uma comunidade em Porto Alegre, né? Toda a cidade. Toda uma cidade. Certo. Por favor, Leci. Bom, em primeiro lugar, também queria agradecer e dizer que são 4 mulheres também no debate. Não significa que a gente tem que começar a fazer apelo para que os homens acompanhem, né, a luta e o trabalho, que sejam parceiros na luta das mulheres aí para garantir o direito, né, da criança e do adolescente em qualquer esfera. E sem dúvida também as várias interfaces, trabalhar a questão cultural, esporte e garantir, em primeiro lugar, garantir o direito dessa criança e desse adolescente das nossas comunidades, da nossa cidade. E contarmos também com vereadoras e vereadores que se preocupem e trabalham no conjunto, né, para que a gente possa implementar as políticas e que dê certo, né, na nossa cidade, garantia. Vereadora. Eu também queria agradecer a participação da Leci, presidente do Conselho, da Terezinha, que vem trazendo a voz do sócio do SASI, né, do atendimento ao SASI, da Fátima também, né, do Lar Esperança, que vem trazendo o olhar da creche comunitária. Agradecer a oportunidade desse debate, porque é um debate que, de fato, quando se fala em assistência social e se fala em educação infantil, parece que é só um debate que pertence às mulheres, né? É um debate que sempre é relevado ao segundo plano. Por isso que a gente luta tanto para que tenha o orçamento criança dentro do nosso orçamento municipal. Por isso que nós lutamos há muito tempo pelo direito da criança, ser feliz, né? Ter a oportunidade da sua convivência familiar, mas ter também a oportunidade de conviver e de viver em espaços como nós temos aqui, das entidades não conveniadas, não governamentais conveniadas com a Prefeitura Municipal, no sentido de que essas crianças tenham um espaço adequado, um espaço garantido como um direito seu a estar num ambiente onde tenha a possibilidade do alimento, do material pedagógico, onde todas as suas necessidades serão atendidas e onde especialmente as crianças têm o direito de ser criança. Certo. Muito obrigada, agradeço a participação de todas vocês, agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.